Fala pessoal, fala Mongaguá, fala você do Brasil e do mundo, ligado aqui no seu Voltando à Base. Mais uma vez é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E antes de qualquer coisa, quero pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante. E para que você já saiba do que a gente vai tratar hoje, eu vou contar um segredo: o plano secreto da igreja. Você sabe qual é o plano secreto da igreja? Você sabe por que existem igrejas? Eu vou contar para você e vai ser agora. Então fique ligadinho aí e participe conosco até o final. Eu tenho certeza que é mais um programa extraordinário que você vai compartilhar, que eu vou compartilhar com você. Nós vamos aqui compartilhar um momento que eu tenho certeza que vai ser extraordinário, ok? Bom, a igreja, muita gente tem assim a igreja como de fato algo só de religião. Nós já falamos aqui no canal sobre a origem da igreja. Então, talvez se você não conseguiu pegar, só procurar aqui, nós temos aqui nos programas a origem da igreja para você entender como é que formou, como é que começou, né, o comecinho da igreja ali. E hoje a gente vai falar um pouco do plano da igreja. Qual é o plano secreto da igreja? Para que serve a igreja? Né? Qual é o objetivo? E eu vou contar para você. Porém, para que a gente chegue nesse desfecho, eu quero trazer um pouco de informação para que você possa aí entender um pouco mais sobre essa história de Deus, do plano de Deus, a história de Cristo, a história do mundo natural. Né? O que está acontecendo? Por que existem igrejas ou religiões, enfim. E eu quero começar do começo, literalmente. Quero trazer a você um ponto importante que talvez seja onde está baseado toda a história do cristianismo e que muita gente não sabe, né, o início das coisas e não consegue encaixar as peças. Talvez você já foi a alguma igreja, talvez você já conheceu alguém que te chamou para ir à igreja ou aceitar Jesus. Talvez você já ouviu dizer que quem não estiver com Jesus, de repente vai estar condenado ao inferno. Você já deve ter ouvido que Deus então deve ser muito autoritário, porque ou gosta dele ou ele vai condenar esta pessoa ao inferno. E será que essas afirmações, as conjecturas ou esses pensamentos, esses posicionamentos, eles são verídicos? Será que é isso mesmo que está escrito? Será que é isso mesmo que a história aponta, que demonstra? Então, é um pouco sobre a história do homem, a história de Cristo e a história da igreja. Obviamente, o tempo aqui é curto e eu quero até pedir para que você possa me acompanhar mais no raciocínio macro da coisa e não nos detalhes, embora sejam importantes, porém o tempo a gente sabe que é pequeno. Então a gente vai tentar, eu vou tentar traçar um panorama aqui meio geral da coisa para a gente poder entender como é que funciona, né? Qual é o mecanismo disso tudo. Então, quero convidar você a refletir comigo aqui, já analisando um texto bem interessante que está lá no livro de Gênesis, que vai falar da queda do homem. Em Gênesis 2,16 diz assim, olha, o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então a gente pode observar aqui que Deus ele dá uma orientação, uma proibição e um aviso. A orientação era: comam livremente de toda árvore, exceto daquela ali. Muita gente diz que, né, é a maçã, enfim, tentando trazer de uma forma lúdica ou didática. Porém, a gente não tem ideia de qual seja esse fruto, porém, sabe que é algum fruto que estava lá no jardim. E aí, Deus ele dá um aviso muito importante logo após a orientação, né? Logo após a proibição. Ó, comam de tudo, exceto daquele, porque aquele traz conhecimento do bem e do mal, e é bom que vocês fiquem como vocês estão. Vocês não precisam participar disso. Então fiquem nesse estado de paraíso, esse estado diferenciado, né, para que vocês não tenham aí a malícia, o conhecimento do bem e do mal, a maldade, né, que vocês não tenham o conhecimento da maldade. E por quê? Porque se vocês comerem, né, tá aqui, porque no dia que dele comer, certamente você morrerá. Então o que ocorre? Né? Adão e Eva estavam lá no paraíso, tal, aquela coisa toda, já conhece a história. E enfim, tem uma série de argumentações hoje bastante convincentes sobre a questão da criação, ou pelo menos da existência de Adão e de Eva. Depois você pode dar uma pesquisada também sobre isso. Não é questão de crença, mas é uma questão científica, onde todo o ser humano descende de uma única mulher que viveu no noroeste da África, aquela coisa toda. Então a gente já sabe disso, né? Tem lá o genoma, você tem a Eva mitocondrial. Enfim, então a gente, sem falar de muita religião aqui ou de crença, a questão é, a Eva estava lá no paraíso e aí Adão também estava e Deus falou, olha, comam dessas
destes frutos, destas árvores, não comam daquela, porque senão morrerão. E aí a gente compreende ali que eles vão adiante, né? E eles desobedecem e eles participam com influência ali da serpente ou não, enfim, da figura de Satanás, do diabo, que é o inimigo, o adversário das nossas almas, e eles acabam ali comendo o fruto. Aí, lá em Gênesis 3, verso 6, ele vai falar o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, quer dizer, a Eva olhou para a árvore, achou que seria bom, tinha cara de ser gostoso, né? Ela parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, a fruta era bonita, e além disso, desejável para obter dela o discernimento, o conhecimento. Tomou do seu fruto, então, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E olha só que interessante, no verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então, a gente percebe aqui que quando, no momento da desobediência de Adão e Eva, que fatidicamente comeram do fruto e desobedeceram a Deus, eles caíram numa situação de enxergar, né? A Bíblia aqui diz que eles tiveram os olhos abertos, ou que os olhos se abriram e eles puderam perceber que então estavam nus e tudo, e aí foram ali procurar uma roupa, aquela coisa e tal. Então o Senhor Deus disse: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, que ele coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tratado. Então você vê que interessante que o homem ele foi criado para viver eternamente. Ele foi criado para a vida. Porém, quando ele desobedece a Deus, ele perde a condição de vida, ou seja, ele herda a morte, né? E ele herda a ausência da presença de Deus, né? Quer dizer, ele estava lá no jardim, depois você pode ler o livro de Gênesis com mais calma, e você vai ver que Deus descia ali no jardim para falar com Adão, para falar com Eva, tinha um relacionamento. No entanto, o que acontece é que ao pecar, ao errar, nós vamos entender o apóstolo Paulo lá depois de Jesus, falando sobre que o salário do pecado é a morte. E é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Então nós tínhamos o Adão numa condição diferenciada, né, do que temos hoje, e vivia no jardim do Éden, vivia com a presença de Deus, e de repente ele desobedece, ele peca, ele cai no pecado, ele erra o alvo, né? E ele é destituído ali do jardim ou da presença de Deus e torna-se agora alguém que vai participar da morte, né? Quer dizer, não vai mais viver para sempre ali naquele momento. Por isso Deus pediu para ele sair, né? E ele acabou saindo. E aí, o que a gente está tratando aqui, né? Sobre qual é o plano da igreja? O plano da igreja, para a gente entender qual é o plano secreto da igreja, a gente precisa entender o plano da criação. Então, quer dizer, quando o homem estava lá no jardim, ele peca, ele erra e ele sai do jardim, nós vamos entender o que isso aconteceu, o que foi isso, ou a explicação disso, lá no livro de Romanos, né? O apóstolo Paulo, ele vai tratar deste assunto com muita profundidade, e o que eu estou falando aqui é uma questão que volta, né, aos primórdios da humanidade na Terra. Então, quer dizer, é uma relação de profundidade com as coisas que de fato aconteceram, né, e continuam a acontecer e acontecerão. Então, o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma explicação do que estava acontecendo ali no Éden. E aí é importante a gente entender isso. Então, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele diz o seguinte, Romanos 3, verso 10. O apóstolo Paulo escreve assim, olha: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Olha só isso. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem. Não há nem um sequer. Paulo continua explicando lá no verso 23 desse mesmo capítulo. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo começa a explicar que
aquele ato de Adão, e eu já expliquei aqui, Adão, Adam, significa, entre aspas, né, humanidade, ou mais especificamente ali, criado do barro, criado da terra, ou criado da terra vermelha, fazendo uma alusão ao sangue, enfim, o humano, né, algo que não é inanimado. E este Adão, ele representa toda a humanidade. Então só tinha ele lá, né, e a Eva. Então quando ele peca, nós pecamos. Quando ele erra, nós erramos, porque somos a sua descendência. Então, o que a gente está tratando aqui? Hoje, a gente tem uma ideia, ou genericamente existe uma ideia no subconsciente, ou até no coletivo popular, de que a igreja tem um objetivo de restaurar vidas, tirar o drogado das drogas, de restaurar um casamento, de curar o doente, de dar vista ao cego, de, enfim, trazer algum tipo de benefício para o homem. Tanto que muitas pessoas realizam, né, realizam uma conexão entre igreja e pessoas menos favorecidas financeiramente, ou socialmente, ou economicamente. Então há uma ideia generalizada de que a igreja é para aqueles que não conseguiram ali estudar ou que não avançaram socialmente na vida. Então a igreja acaba sendo ali como é que eu vou dizer assim, uma válvula de escape, né? Então assim, esse miserável não deu certo em nada, vai para a igreja para ver se conserta. E muitas vezes os que são intelectuais, os que pensam, os que estão mais abastados, entendem que talvez não precisem de igreja, porque eles já são autossuficientes, conseguem gerar a sua própria vida, a sua própria condição, o seu próprio meio intelectual, social, econômico, financeiro, né? E aí não há necessidade de relacionamento qualquer com igreja, ou com Deus, ou com Cristo. E aí é interessante esse texto de Paulo, por quê? Paulo ele passa uma régua e coloca todo mundo debaixo da mesma linha. Ele faz ele apluma, né, o negócio ali e coloca todo mundo dentro da mesma balança, vamos dizer assim, né? Então veja o que ele diz aqui. Pois todos pecaram e estão destituídos, quer dizer, saíram, caíram, né, e não estão mais na glória de Deus. Então ele está dizendo que por conta de Adão, e eu vou mostrar isso para você no texto, nós caímos da condição que éramos para estar. Porém, há um meio de ser justificado, né? Que é pela graça de Jesus, pela redenção que há em Cristo. Redenção é uma palavra utilizada para poder trazer o sinônimo aí de salvação, resgate, ou salvamento, remissão, reparação. Quer dizer, como é que a gente repara aquele Adão que caiu, aquele Adão que pecou, aquele Adão que desobedeceu, aquele Adão humanidade, aquele Adão representante de todos os humanos, que outrora caiu em seu próprio pecado e recebeu como o salário do pecado a morte. Como que a gente repara isso? A gente repara isso em Cristo. E é interessante porque o texto que Paulo trata aqui, ele não está dizendo assim, olha, você que é bonzinho, vai para o céu porque merece. Você que é pobrinho, vai para o céu porque Deus vai te ajudar. Você que é rico e abastado, não se preocupe, está tudo bem com você, não vai acontecer nada. Então quer dizer, o aspecto que a gente analisa sobre a vida do ser humano em relação à humanidade ou ao cristianismo, ela passa longe do que de fato as escrituras estão trazendo. Ela passa longe do que a Bíblia ensina. Ela passa longe do que é o plano da igreja. Então, o plano secreto da igreja não é trazer algum tipo de benfeitoria. Eu tenho tratado aqui de algumas maneiras, né, e tentado trazer aqui a reflexão, que a igreja ela não é uma ala de assistência social do governo, né? Então a gente vê que muita igreja faz o trabalho social, isso é muito bacana, é legal, né? Continue fazendo aí, tá tudo certo. Só que esse não é o objetivo principal, fundamental de uma igreja. Esse não é o objetivo principal de uma religião ou do cristianismo. Muitas religiões tomam isso como bandeira principal e acabam aí trazendo, né, esse viés de caridade, né, como uma benfeitoria que Deus tem para a humanidade. O que Paulo está tratando aqui é que o problema é muito mais sério em relação ao ser humano. Até outro dia eu ouvi uma moça na igreja dizer o seguinte, olha, por que eu tenho que ir para a igreja, né? Ou por que eu precisaria de Deus? Eu não roubo, eu não mato, né? Eu não faço mal para ninguém, então eu talvez nem precise de estar lá na igreja pagando penitência, pecados ou algo do tipo. Você já parou para pensar sobre isso? Esse tipo de reflexão já passou pela sua cabeça?
A questão é que as escrituras revelam muito mais do que isso. Que a questão de relacionar-se com Cristo ou entender o cristianismo não passa pela visão primeira de uma religiosidade. Então Paulo trata aqui, né, de uma forma abrangente sobre a existência da humanidade, né, ou a sua criação, existência, coexistência como humanidade e relacionamento com Cristo e a igreja. E que nada tem a ver com isso que a gente entende como igreja. Tivemos aqui semana passada, foi um prazer, vou citá-lo aqui, o pastor César Cavalcante, e nós falamos um pouco aqui, né, do que era a igreja ou do que é a igreja, né? A igreja da igreja. A igreja de Cristo, a igreja invisível, tá muito bem, tá tudo certo. Ela é a igreja e a reunião dos santos, né? Aqueles que creem verdadeiramente. Por outro lado, nós temos movimentos e movimentos e movimentos que são chamados de igreja, porém, em muitos casos, não passam de movimento. Movimento esses que estão muito mais focados na quarta-feira da vitória, na sexta-feira do descarrego, na segunda-feira do empresário, na quarta-feira do amor, sabe? Então, assim, são tantos nomes, são tantas filosofias humanas, que também já tratamos aqui, que não cabem dentro da explicação profunda que o apóstolo Paulo traz sobre a queda do homem. E continuando o texto, lá em Romanos 5, ele diz assim, olha, capítulo 5, verso 12, o mesmo apóstolo Paulo, na mesma carta. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha, você tem noção da profundidade que é isso? Não quer dizer, não adianta você, não, mas eu sou a filhinha da minha mãe, eu sou o filhinho do meu pai, eu sou tão legal, eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, eu não prostituo, eu não traio a esposa, não faço mal a ninguém, eu sou uma boa pessoa. Deixa eu te dizer uma verdade bíblica aqui, você boa pessoa, não deixa de ser um homem, uma mulher que pecou em Adão e hoje está morto também pelo pecado de Adão. Entende isso, não? E antes que entrem as crises e as queixas e as revoltas internas e infundadas, lembrem do que eu acabei de ler. Vou voltar aqui no texto de Romanos 3. Todos pecaram e estão destituídos da glória, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E aí Paulo começa, ou ele continua a explicar, fala, olha, todo mundo pecou por querer ou sem querer em Adão. Lembre o tema do programa, o plano secreto da igreja. Então veja só, o que nós estamos traçando aqui? Estou tentando levar o nosso pensamento para um norte de entender o que é que a igreja está fazendo na Terra, o que é essa questão do cristianismo e para o que ele serve, né? Para que existem. É de fato que ocorre deturpações, desvios, deformação daquilo que é o evangelho? Sim, sem dúvida alguma, isso ocorre. Porém, quando nós lemos o texto, nós começamos a entender e não é tão difícil de entender, né? Eu vou ler para você novamente, ó. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, assim também a morte veio a todos os homens. Éramos para estar alimentados no fruto da vida e não ver a morte. Porém, o salário do pecado é a morte, porém morremos, né? Por que ninguém quer morrer? Já se fez essa pergunta? Por que ninguém quer morrer? Por que a gente fica extremamente chateado quando alguém morre, um ente querido morre? Porque você foi programado para viver eternamente, né? Porém, por causa do pecado, você acaba passando pela morte. Mas olha que interessante, eu gosto muito das escrituras, o negócio é fantástico. Olha o que Paulo continua dizendo aqui, ó. Ainda Romanos 5, capítulo, verso 15 agora. Entretanto, não há comparação entre dádiva e transgressão, ok? Dádiva é a graça, a transgressão é a de Adão. De fato, Paulo explicando, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Então o que ele está dizendo? Olha, vocês nem adianta ficar nervosinho, ficar revoltado, ficar chateado ou falar, não, Deus é cruel, porque ele sabia, e aí como ele sabia, ele deixou o Adão pecar e o Adão pecou, e aí nós começamos aqui a entender o plano de Deus com os homens.
Então quer dizer, o plano de Deus com os homens é, olha, eu entendi que vocês caíram. E da mesma forma que os outros que vieram depois pecaram sem ter culpa, nascem no pecado, né, de Adão, vocês fiquem tranquilos, porque muito mais do que a transgressão que Adão cometeu, e por essa transgressão muitos morreram, muito mais é a dádiva. Ou seja, transbordou ainda mais a graça de Deus, que por meio de Jesus, um só, também, vocês foram resgatados. Então, olha só que interessante. Continuando no verso 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Então, o que ele está dizendo? A dádiva da salvação, ela é muito maior do que o pecado de Adão e que por conta deste pecado, muitos tenham morrido. E aí eu quero fechar aqui o pensamento, voltar aqui só para o ponto A, para que você entenda uma coisa. A questão do céu, a questão do inferno, a questão da eternidade, a questão de Cristo não tem a ver com a sua bondade, não tem a ver com você ser legal, não tem a ver com você ter uma religião, você ser uma pessoa bacana, não tem a ver com o seu estilo de vida, entende isso não? Tem a ver que todos, ricos, pobres, grandes, pequenos, inteligentes, ignorantes, sábios, não importa, todos nasceram como resultado da descendência de Adão. Portanto, todos estão debaixo do pecado. Então, Cristo aparece como a redenção, como o resgatador sobre este pecado. E o que nós estamos tratando aqui é, olha, a situação para vocês estava crítica. Vocês pecaram mesmo sem querer. Porém, a graça de Deus, através de Cristo, ela transborda ainda muito mais do que o pecado do Adão. Olha que negócio extraordinário. Está acompanhando comigo o que é o plano da salvação? O que é o homem ser salvo? Então, quer dizer, Deus não condenou o fulano ou o ciclano para o inferno. O que Deus está fazendo é, vocês estão no pecado e condenados à morte. E através de Cristo, vocês podem ser restaurados, religados, vocês podem ser reconectados a Deus. Ou a palavra que o apóstolo Paulo usa, que é reconciliados a Deus. Então, qual é o problema que nós estamos tratando aqui? Nós estamos num país que tem diversas religiões. Nós estamos tratando de uma situação onde que muita gente simplesmente fecha os ouvidos sobre Cristo e para Cristo e mal se importam, ou até, né, principalmente jovens, dizem assim, não, quando eu ficar mais velho eu vou para a igreja, negócio de velho aí, negócio de igreja é negócio de quem não tem mais o que fazer e tal, aquela coisa toda. E na verdade, o aspecto profundo do cristianismo é sobre salvação, é sobre resgate, é sobre reconexão, é sobre reconciliação. É sobre trazer de volta um estado inicial. E que todos os seres humanos estão debaixo deste estado inicial. E aí o Paulo continua dizendo o seguinte, por um pecado... Vou voltar do começo aqui. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Não pode comparar. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Ele está dizendo o seguinte, ó. Pelo pecado de um, muitos morreram. E pela morte de um, muitos vão viver. Então quer dizer, Jesus... A gente vive o problema do pecado de Adão. Um homem pecou e afetou toda a humanidade. Em Jesus, um ato de Jesus resgatou toda a humanidade. É disso que ele está falando. Então, quer dizer, a dádiva ela é imensamente, infinitamente maior. Por quê? Porque o trabalho de Cristo não foi por um, mas foi por todos. Então, olha o peso do ato de Jesus sobre a redenção do homem. A gente ouve sempre falar de Jesus na cruz. Ah, Jesus está na cruz, tal, aquela coisa, morreu, coitado, né? Morreu. E não entende o que está por trás disso. E o apóstolo Paulo continua explicando. Ele fala o seguinte, olha, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio deste, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então o que a gente está tratando no nosso tempo presente aqui?
A gente em algum momento perdeu a conexão com a realidade de Cristo. Em algum momento a gente achou que está vivendo um momento de igreja, de que igreja é ficar reunido para cantar, de que igreja é ficar para fazer obra assistencial, que igreja é para curar esse ou aquele, né? Ou que só para essas coisas. E parece que este ponto crucial da história da humanidade, esse ponto real do que é a religião, ou o religare, ou a reconciliação, tem ficado de lado. Então, o que nós estamos tratando? Quem carece de Cristo para ser salvo? Todos. Porque todos estão no estado de pecado e de morte. E como é que a gente volta à vida, ou pelo menos à eternidade? Como é que a gente vai reinar em vida, uma vez que estamos mortos pelo pecado? A chave está aqui, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ele trouxe-nos a imensa provisão da graça, ou seja, a dádiva da justiça. Ele fez justiça por nós. Então, se alguém de repente vai, eu não tenho culpa no pecado de Adão, a queda do Adão, o Adão pecou, a culpa é minha. Não, Adão pecou, a culpa é nossa, porque Adão nos representa. Porém, através de Cristo, nós somos resgatados deste estado de morte e pecado que Adão nos colocou. Então, se você não teve culpa, né? A culpa não é minha que Adão pecou. Você também não teve um mínimo trabalho, nem mínimo de responsabilidade no resgate da sua vida. O próprio Cristo ofereceu, o próprio Deus ofereceu através de Cristo o teu filho. E é por isso que explicamos, por isso que ensinamos, por isso que a Escritura fala, ou que deveríamos ensinar, ou que os pastores deveriam falar sobre salvação. Verso 18, capítulo 5 de Romanos. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, está escrito, não é opinião, ok, pessoal? Romanos 5, 18. Consequentemente, assim, como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Entende o que eu estou dizendo? Olha só, se por um homem ele transgrediu o pecado e recebeu a morte como herança ou como recompensa do pecado, o Paulo abre o jogo aqui e fala assim, olha, não tem problema, tá certo, vocês não estavam lá, foram condenados com ele, mas também por conta de um só homem, vocês agora têm a oportunidade de viver uma vida verdadeira, de viver a vida, de viver a eternidade, através da justificação em Cristo ou da salvação em Cristo. Então o que nós estamos tratando? Né? A igreja tem um propósito, o apóstolo Paulo tinha um propósito, você tem um propósito, eu tenho um propósito, e a gente muitas vezes se perde no propósito. As pessoas entendem ou conduzem a sua vida segundo aquilo que entendem, né, daquilo que é necessário para a vida do jeito que elas conhecem, para a vida humana, para a vida finita, para a vida de pecado. Então, para uma vida de pecado, e aí aqui eu queria trazer também luz aqui ao seu pensamento, que pecado não está limitado, sabe, àquilo que comumente as pessoas entendem como pecado. Uma mentira, uma traição, o roubo, né? Então, quer dizer, esses são modalidades que os pecadores praticam. O pecado principal não é algo que eu pratico, eu nasci no pecado. Você nasceu no pecado, nós nascemos no pecado. Por isso que Paulo diz, não há um justo sequer, não há um homem que possa se salvar. Então o Cristo e a igreja, e Paulo, e eu e você, temos papéis fundamentais em difundir o conhecimento sobre Cristo, sobre o que é o cristianismo. E aí eu volto aqui a pontuar, a reafirmar, estar em Cristo não é viver uma religião. Estar em Cristo tem um propósito, tem um caráter decisivo, decisório na vida da humanidade. Então não há tempo mais para esperarmos se amanhã vai dar tempo de parar tudo e pensar um pouco sobre Deus, porque o momento de pensar em Cristo é hoje. E hoje você está tendo uma excelente oportunidade de conectar ideias e assuntos, né, e com a realidade da história da humanidade. E fazer as suas próprias considerações. Se vale a pena, né, entender sobre o que estamos tratando hoje aqui, ou se não, isso não importa, a gente vai deixar para lá. Mas ao menos nós teremos a noção perfeita sobre do que estamos tratando. Cristo não é sobre frequentar uma igreja.
igreja não é sobre ter uma religião. Ter uma religião não é sobre ser bonzinho. Entendam uma coisa. Todos nascemos no pecado. Por decorrência do pecado de Adão, da transgressão de Adão. E somente em Cristo é que temos a oportunidade de sermos resgatados e reconectados a Deus. De sermos trazidos de volta à vida. Ok, pessoal? E aí, continuando ainda, ele diz, logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Você vê que Paulo ele é incisivo e repetitivo. Assim também, prestem atenção, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Por que muitos e não todos? Porque nem todos vão receber esta palavra. Nem todos vão compreender o que é o propósito de Cristo. Nem todos vão aceitar, receber. O homem ele é orgulhoso o suficiente para achar que ele é autossuficiente. O homem muitas vezes, ao conseguir o seu próprio sustento, ele imagina que tudo vem do poder do seu braço. E aí ele não precisa de ninguém, de nada, enfim, de absolutamente nada, porque ele já se considera autossuficiente. E aí o que a gente compreende é que, independente da sua posição política, financeira, econômica, intelectual, social, psicológica, afetiva, moral, independente de tudo isso, nós somos o que a Bíblia diz que somos. Nós precisamos entender que por meio da desobediência de um único homem entrou o pecado, e pela obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E se nós conseguirmos entender o que estamos tratando aqui, e aí caminharmos em Cristo, então sim, nós vamos perceber que nós fomos resgatados por Ele. Você está entendendo que nós estamos tratando hoje aqui o tamanho dessa conversa, o tamanho dessa palavra, o tamanho do que nós estamos aqui tratando? E para a gente começar a entender o plano secreto da igreja. Então, quer dizer, olha que interessante. A gente desenhou aqui, em poucas palavras, de uma forma, enfim, panorâmica e bem resumida, a história da humanidade. Qual que é o problema? Qual é a mecânica da coisa? O homem estava com Deus, desobedeceu, caiu, e Deus tirou ele do paraíso, conheceu a morte, e ele só reconhece o resgate da morte ou a ressurreição através de Cristo, que ressuscitou primeiro que toda a humanidade. Por um homem entrou o pecado e todos herdaram o peso do pecado, ou o salário do pecado, que é a morte. E em Cristo, por conta de um homem, a obediência de um único homem, todos nós fomos resgatados. Tem muito mais que isso, tem muito mais detalhe que trazem uma base muito mais sólida sobre o que eu falei aqui, sim. Mas hoje a ideia é colocar os pilares para que você possa ter um pano de fundo para se aprofundar e conhecer mais do que nós estamos falando. E para que não fique em aberto. Ok, pastor, eu entendi tudo isso. Mas e a questão do plano secreto da igreja? Olha só que interessante. O mesmo apóstolo Paulo, ao escrever a carta à igreja de Éfeso, ele faz um tratado teológico ali fantástico, enfim, extremamente importante. Vale a pena lê-lo inteiro. Mas no verso 8, eu quero compartilhar com você que ele diz assim, no capítulo 3 de Efésios, no verso 8. Ele fala assim, o apóstolo Paulo: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida, pessoalmente, individualmente, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Qual riqueza de Cristo? Essa que acabamos agora de comentar. E Paulo continua: esclarecer a todos a administração deste ministério que durante épocas passadas foi mantido em oculto em Deus e que criou todas as coisas. Então o que Paulo está dizendo? Olha, se a gente não tinha compreendido isso porque não tinha conhecido Jesus, agora nós temos Cristo e nós podemos compreender. Ele continua dizendo: a intenção dessa graça que eu prego era que agora, olha só isso, mediante a igreja, quer dizer, Deus me deu uma graça de pregar aos gentios. Quem são os gentios? Os que eram pagãos ou os não judeus, aqueles que não criam em Deus.
Então ele fala assim, olha, agora eu tenho a capacidade dada por Deus, uma graça, de pregar sobre Cristo, a riqueza insondável de Cristo. E ele fala assim, olha, a intenção dessa graça que Deus colocou em mim individualmente, então eu individualmente anuncio a graça de Cristo, o plano da salvação, como estamos fazendo aqui hoje. E olha o que Paulo revela. A intenção dessa graça a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Olha qual é o plano secreto da igreja que eu estou revelando a você. Paulo diz, mediante a igreja, eu individualmente trabalho e falo sobre Cristo. A reunião daqueles que creem em Cristo formam a igreja. E a igreja, ela tem a função de tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. De quem? Tornar conhecida do quê? Olha só, tornar a multiforme sabedoria de Deus conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Paulo está dizendo assim, olha, é mediante a igreja que os anjos que estão em Deus e caídos vão compreender o plano de Deus para a humanidade e o plano de Deus para todo o universo. Olha que negócio extraordinário. Ou seja, né? O que a gente está dizendo? Deixa eu terminar de ler o texto, é que eu fico impactado aqui. De acordo com o eterno plano... Vamos lá, de novo, vou ler do começo para trazer o contexto. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem, ou seja, Cristo, temos o livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então, quer dizer, quando eu trouxe aqui a pergunta inicial, e óbvio que é para chamar a sua atenção e para despertar a sua curiosidade, né, é que a igreja, através deste texto, tem uma função muito mais nobre e sublime do que qualquer outra jamais imaginada ou pensada por qualquer ser humano. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, individualmente eu falo de Cristo, desse segredo, eu anuncio. Se alguém não entendeu no passado, agora nós temos Cristo e eu vou continuar anunciando o plano da redenção. Se por Adão entrou o pecado, por Cristo somos resgatados dele. Se por Adão entrou a morte, para todo mundo sem ter responsabilidade na morte de Adão, por Cristo, sem ter responsabilidade no sacrifício, nós recebemos a vida eterna. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele diz, aqueles que compreendem isso, quando se reúnem, formam a igreja. E quando a igreja está unida, o que ela está fazendo? Ela está declarando, ela está anunciando, ela está tornando conhecida para os seres celestiais o plano de Deus. Ou seja, a igreja, ela não é o local que em primeira análise vai fazer assistência social, assistencialismo, a cura do enfermo, nada disso. A igreja, ela vai anunciar a obra de Deus a todo o universo. E muito provavelmente a gente não consegue, né, perceber isso ou entender isso pelo que nós mesmos, igreja, demonstramos em nossos cultos ou nossa forma de agir. É claro que Deus também quer revelar essa sabedoria à sua igreja, mas como Paulo disse, a gente vai reconhecendo ou vai conhecendo os insondáveis caminhos de Cristo. No entanto, no contexto geral do que Deus está falando, é aos anjos que ele quer revelar a sua sabedoria. A sabedoria de quem? Dos santos. Então, quer dizer, Deus não está usando anjos para revelar o seu poder aos seres humanos. Ele está usando os seres humanos para revelar o seu poder aos anjos e a todo o universo, né? Ou seja, isso nos lembra que, se nós pensarmos nisso, nós vamos muito mais além, né, no entendimento do que é ser uma igreja, de que não é, entre aspas, simplesmente para nossa salvação ou para nossa santificação individual. Ela ou é, como o apóstolo Paulo disse, então individualmente Deus me deu uma graça, eu vou pregar o evangelho e vou anunciar as coisas insondáveis de Cristo, a salvação. Eu vou explicar sobre. Porém, nós somos chamados para dar uma grande lição para o universo de que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, olha para humanos caídos, humanos maus,
humanos mortos, e ainda assim, pelo seu imenso amor, pela sua graça e misericórdia, ele diz: vou resgatar essa galera. E é esse o recado e a mensagem que eu tenho para você. Individualmente, devemos pregar a Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Coletivamente, nós, ou aqueles que são a igreja, se reúnem para anunciar o plano de Deus, da eternidade de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus aos seres celestiais, a todo o universo. Então, nós temos uma função profunda como igreja. E eu espero mesmo que este programa possa ser um divisor de águas daquilo que você imaginava, daquilo que você pensava que é ter a igreja, ou ser uma igreja, ou ter uma religião, ou ser dessa ou daquela igreja. Mas que você possa avançar e entender que individualmente pregamos e coletivamente anunciamos o reino de Deus a todo o universo. Ok, pessoal? Esse é o recado que eu queria dar para você. A igreja não tem a função de beneficiar o homem. A igreja prega o universo sobre quem é o seu rei. E é por isso que nós precisamos ter uma compreensão profunda sobre o plano de Deus e o plano secreto da igreja. Igreja não é o lugar onde eu entro pobre e saio rico, entro doente e saio curado, entro um desgraçado e saio legal. A igreja é um lugar onde eu reconheço Cristo, eu conheço Cristo, e a partir de então eu faço parte de um lugar onde anuncia Cristo para todo o universo. Ok? Então esse foi o nosso Voltando à Base de hoje. Eu espero que tenha sido realmente um divisor de águas para você. Quero convidar você para compartilhar este conteúdo. Se ele foi impactante na sua vida, se ele foi importante na sua vida, eu quero convidar você a compartilhar com seus amigos, inimigos, colegas, enfim, parentes, com todo mundo. Ou mais uma vez, de repente você é de alguma igreja, talvez você ainda não tinha ouvido dessa forma. Então eu quero convidar você a pedir para o seu pastor, a colocar lá na igreja, numa EBD, numa IBF, enfim, num café de mulheres, de homens. Ouçam este programa, vejam este assunto, voltem à base. É disso que se trata o cristianismo, de voltarmos à base. Nós precisamos voltar à base. A base é Cristo, a base é a condição do Éden, a base é uma vida que Adão tinha antes da queda. E essa vida, ela só é alcançada através de Cristo Jesus. Ok, pessoal? Então fica aí o meu forte abraço para vocês, que Deus os abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá!